Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos a mais uma videoaula, um resumão de geografia, falando sobre a formação do território brasileiro, desculpa, e a construção dos nossos primeiros espaços geográficos. Na aula anterior, nós falamos aí sobre as atividades econômicas que contribuíram para a formação do nosso território no século XVI, XVII e XVIII. E hoje nós vamos fazer um resumo aí das atividades econômicas do século XIX. Bom, no século XIX nós podemos destacar três grandes atividades econômicas que contribuíram para a formação e ocupação do nosso território. Bom, essas atividades econômicas, elas atraíram populações do Nordeste e também de pessoas de outros países, de estrangeiros para o nosso território, pela facilidade ou pela oportunidade de se trabalhar em determinadas áreas. E aí nós podemos citar aí o cultivo de cacau como uma das principais atividades econômicas do século XIX, o cultivo do cacau no sul da Bahia, a cafeicultura no Rio de Janeiro e também em São Paulo, e tivemos aí a extração de látex na região do Amazonas. Essas três atividades econômicas acabaram atraindo milhares de pessoas que migraram do Nordeste para essas regiões, ou até mesmo de grupos estrangeiros que vieram lá da Europa, digamos assim, na ânsia de conseguir trabalho, de conseguir a oportunidade de trabalhar aqui em nosso território, ou no cultivo do cacau, ou na cafeicultura, ou até na extração do látex. Então nós tivemos aí três atividades que movimentaram bastante a economia do nosso país, mas que movimentaram e contribuíram principalmente para a formação desses espaços geográficos. Porque com essa chegada de pessoas para trabalhar, com essa chegada de pessoas de outras regiões buscando emprego na região do Amazonas, ou lá no sul da Bahia, ou em São Paulo, Rio de Janeiro, vários espaços urbanos foram sendo construídos, vários povoamentos foram sendo construídos, e esses povoamentos, com o tempo, se tornaram vilas, que depois vieram a se tornar cidades. Foi necessário abrir caminhos, abrir estradas. Então, tudo isso, ao longo do tempo, foi contribuindo para a formação desse território. E aí nós tivemos ainda, é bom lembrar, que nós tivemos aí, do século XIX ao início do século XX, os governos brasileiros eles firmaram alguns acordos políticos. Lembra que antes a gente falou sobre o Tratado de Tordesilhas, um tratado firmado entre a Espanha e Portugal, onde Portugal tinha direito a uma parte das terras do Brasil e a Espanha a uma outra metade. Só que Portugal, ao longo do processo de ocupação do nosso território, foi ultrapassando esse limite pré-estabelecido entre os dois países. E a maior parte do território do Brasil que pertencia à Espanha, aos poucos foi sendo ocupado pelas atividades econômicas de Portugal. Então Portugal foi, de certa forma, tomando parte das áreas que pertenciam à Espanha. Então houve um confronto de ideias entre os dois países. E eles acabaram firmando vários tratados, um deles foi o Tratado de Madrid, que estabelecia as fronteiras do território que pertenceria a Portugal e do território que pertenceria à Espanha. Então eles delimitaram de onde até onde pertencia a Portugal, de onde até onde pertenceria à Espanha. O certo é que, em 1822, ano em que o Brasil foi proclamado independente, nós já tínhamos praticamente a formação atual do nosso território. Se a gente observar o mapa da figura 16 e da figura 17 aí na página 24, a gente vai perceber que a diferença é mínima. Nós tínhamos aí o estado do Acre, que até então não era anexado ao Brasil, em 1822, e nós tínhamos um pedacinho aí de Santa Catarina também, que pertencia ao Paraguai na época. Então nós tínhamos praticamente já a área formada. Em 1904, a partir desses tratados políticos, dessas conversas entre os vizinhos, entre os países vizinhos, foi que nós pré-estabelecemos, então, de certa forma, o limite oficial do território brasileiro, hoje formado por 26 estados e mais o Distrito Federal, que é Brasília. Então, nós temos hoje a formação de um território de uma dimensão proporcional muito grande, uma área de mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, como nós já comentamos, é o quinto país do mundo em extensão territorial e também em população. Então nós temos uma área territorial de dimensão continental, como a gente já falou também, O Brasil tem uma área maior do que a da Austrália, que é sozinha considerada um continente. Bom, nós tivemos um outro fator também
aí já no século XX, que contribuiu também para a formação e construção desse espaço, que foi o processo da industrialização. O Brasil, a partir do século XX, começa o seu processo de industrialização, mais precisamente em 1930, é quando novos espaços geográficos brasileiros começam a ser construídos e reconstruídos devido ao advento da industrialização. Bom, nós podemos dizer que esse espaço do século XX ele foi organizado em 4 fases. E uma das primeiras fases foi a introdução da industrialização no Brasil a partir de 1930. Precisamente aí do ano de 1950 a 1970, os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, eles se perpetuaram na industrialização. Eles deram início ao processo de industrialização no Brasil e até hoje ainda são as regiões, as cidades, digamos assim, mais industrializadas do nosso território. E a industrialização ela foi fundamental para o desenvolvimento desses espaços urbanos, porque ela atraiu milhares de pessoas de outras cidades, de outros estados, de outras regiões para a cidade de São Paulo e para a cidade do Rio de Janeiro. Não é à toa que hoje São Paulo é considerada a cidade mais populosa do Brasil, que a região sudeste é a região mais populosa do Brasil. É porque desde o passado elas foram as regiões que mais atraíam migrantes para elas devido às grandes oportunidades de trabalho que eram oferecidas à população ao longo dos séculos. E aí nós tivemos também o processo de aceleração de urbanização, a migração, na verdade, da população do campo para a cidade, influenciados também pelo processo de industrialização. A industrialização, então, ela contribuiu para o desenvolvimento econômico, mas também para o crescimento das cidades, da população das cidades. A população migrava do campo, por quê para a cidade? Porque na cidade estava tendo melhores oportunidades de trabalho e porque boa parte da população do campo também perdeu emprego, porque nós tivemos aí uma modernização na atividade agrícola. Então o trabalho que antes era feito manualmente, que era feito por trabalhadores, passou a ser substituído pelo uso de máquinas. Isso contribuiu então para que a população ficasse desempregada no campo e migrasse para a cidade à procura de emprego. Tivemos também o avanço das fronteiras agropecuárias. Nós tivemos aí cidades do interior que começaram a trabalhar na exploração, na criação. Então a gente percebe que nós tivemos aí algumas áreas que tiveram um avanço, uma melhoria maior na produção agrícola e outras que continuam ainda de forma ruim. Bom, esse foi o nosso resumão de hoje. Eu espero que vocês tenham prestado atenção. Dúvidas vocês podem chamar no PV, tirar as dúvidas de vocês e respondam a atividade proposta do livro texto. E qualquer dúvida vocês podem tirar no PV. Um abraço, um bom dia e até a próxima.